A igreja estava cheia. Flores brancas decoravam os bancos, músicos aguardavam o momento da entrada, e dezenas de convidados conversavam baixinho, ansiosos para ver a noiva. No fundo da igreja, Clara respirava fundo. Seu vestido branco era simples, mas elegante. Ela segurava o buquê com força, tentando controlar as mãos trêmulas. Naquele dia, ela acreditava que finalmente teria a vida que sempre sonhou. Casaria com Eduardo, o homem que amava havia 4 anos, mas, poucos minutos antes da cerimônia começar, seu celular vibrou, uma mensagem. Clara abriu, era de Eduardo. Não vou me casar com você. Ela ficou imóvel. Leu novamente. E, novamente. Então chegou outra mensagem. Me perdoe. Eu descobri que não consigo passar o resto da minha vida ao lado de alguém como você. O coração de Clara apertou. Ela tentou ligar. Chamou uma vez, 2, 3, nada. Então, percebeu que Eduardo havia desligado o telefone. Não, isso não pode estar acontecendo. A porta da igreja continuava fechada. Os convidados ainda esperavam. O padre já estava preparado para começar a cerimônia. Clara olhou para o pai, que percebeu imediatamente que havia algo errado. Filha, o que aconteceu? Ela não conseguiu responder, apenas entregou o celular a ele. O pai leu a mensagem e ficou em silêncio. Onde ele está? Clara balançou a cabeça. Eu não sei. Minutos depois, descobriram que Eduardo havia deixado a cidade, sem despedida, sem explicação, sem sequer aparecer para dizer pessoalmente que não queria mais se casar. Clara foi embora da igreja ainda vestida de noiva. Naquela noite, chorou durante horas, mas havia algo que ninguém sabia. Nem Eduardo, nem seus pais, nem seus amigos. Clara guardava um segredo havia quase 2 anos. Um segredo que poderia mudar completamente aquela história. Na manhã seguinte, Clara acordou decidida. Não procuraria Eduardo. Não imploraria para que ele voltasse. Não perguntaria por que ele havia feito aquilo. Ela simplesmente guardou o vestido de noiva dentro de uma caixa e voltou para sua antiga rotina. Durante semanas, os comentários foram inevitáveis. Alguns diziam que Eduardo havia encontrado outra mulher. Outros afirmavam que Clara devia ter feito alguma coisa. Havia até quem dissesse que ela nunca conseguiria superar a humilhação. Mas Clara permaneceu em silêncio, até que, certa manhã, recebeu uma ligação. Senhorita Clara? Sim. Estou ligando do escritório do advogado Roberto Menezes. Precisamos conversar pessoalmente sobre um documento que está em seu nome. Clara sentiu o coração acelerar. Ela já sabia do que se tratava. Naquela tarde, foi ao escritório. O advogado colocou uma pasta sobre a mesa. Clara, antes de qualquer coisa, preciso confirmar se você ainda deseja manter isso em segredo. Ela ficou alguns segundos em silêncio. Depois do que aconteceu, acho que não tenho mais motivos para esconder. O advogado abriu a pasta. Dentro havia documentos antigos. Seu pai me pediu, 2 anos atrás, que guardasse isso até você completar 25 anos. Clara ficou surpresa. Meu pai? Sim, o advogado explicou que o avô de Clara havia deixado uma propriedade e uma pequena empresa para ela. Mas havia uma condição. Ela só poderia assumir tudo quando estivesse financeiramente independente e não estivesse envolvida em um casamento motivado por interesse. Clara havia descoberto aquilo 2 anos antes e decidiu não contar a Eduardo. Queria ter certeza de que ele a amava por quem ela era. Por isso, continuou vivendo uma vida simples. Eduardo acreditava que Clara não tinha dinheiro, não sabia da herança, não sabia da empresa, não sabia de nada, até aquele dia. Então ele nunca soube? Perguntou Clara. Não. Ela respirou fundo. E por que meu pai não me contou antes? O advogado hesitou. Porque havia outra pessoa que sabia. Clara franziu a testa. Quem? O advogado respondeu. Eduardo no mundo pareceu parar. Clara ficou olhando para ele. Isso é impossível. Não é. O advogado tirou outro documento da pasta. Era uma cópia de um contrato. O nome de Eduardo aparecia nele. Clara começou a entender. Poucos meses antes do casamento, Eduardo havia procurado o advogado. Queria saber exatamente o que Clara receberia depois da cerimônia. Ele havia descoberto a existência da herança e, segundo os documentos, tentou descobrir uma maneira de ter acesso ao patrimônio. Clara ficou em silêncio. Então, percebeu, ele não a abandonara. Porque havia deixado de amá-la, ele a abandonara. Porque descobrira que não conseguiria
controlar o dinheiro dela. Naquela mesma noite, Clara recebeu uma nova mensagem. Era de Eduardo. Precisamos conversar. Ela ficou olhando para a tela. Depois de alguns minutos, respondeu. Sobre o quê? A resposta veio quase imediatamente. Eu cometi um erro. Quero voltar. Clara fechou os olhos. Durante meses, imaginara aquele momento. Pensara que, se Eduardo voltasse, talvez seu coração ainda estivesse disposto a perdoá-lo. Mas agora tudo era diferente. Ela sabia a verdade. Você quer voltar porque me ama? Demorou alguns minutos, então ele respondeu. Claro que sim. Clara digitou. Então por que você foi embora no dia do nosso casamento? Silêncio. Nenhuma resposta. Ela esperou. Nada. Então escreveu. Eu já sei sobre a herança. Dessa vez Eduardo respondeu imediatamente. Quem te contou? Clara sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto. Não era mais uma lágrima de tristeza. Era de decepção. Essa foi a sua preocupação? Eduardo tentou ligar. Ela não atendeu. Mandou várias mensagens. Ela não respondeu. No dia seguinte, ele apareceu na frente da casa dela. Clara saiu para conversar. Eduardo estava diferente. Parecia arrependido. Clara. Eu errei. Ela permaneceu em silêncio. Eu fiquei com medo. Medo de quê? Eduardo abaixou a cabeça. De perder você. Clara quase sorriu. Você não me perdeu quando foi embora. Você me perdeu quando decidiu que meu dinheiro era mais importante do que minha confiança. Ele não respondeu. Eu te amava. Continuou Clara. E talvez uma parte de mim ainda ame. Mas eu não posso construir uma vida ao lado de alguém que só ficou quando acreditava que teria alguma coisa para ganhar. Eduardo tentou se aproximar. Me dê outra chance. Clara balançou a cabeça. A chance que você teve era para me amar. Você escolheu outra coisa. Ela entrou em casa e fechou a porta. Dessa vez, não chorou. Meses se passaram. Clara assumiu a empresa deixada pelo avô. Mas não mudou quem era. Continuou ajudando os funcionários antigos. Manteve os projetos sociais da família e passou a investir em pequenas empresas da região. A história do casamento abandonado acabou esquecida. Ou pelo menos era o que ela pensava. Certa tarde, enquanto organizava alguns documentos antigos, encontrou uma carta do avô. Abriu. A carta dizia: Minha querida Clara, se você está lendo isso, significa que chegou o momento de descobrir algo que talvez eu nunca tenha conseguido explicar. Dinheiro pode trazer conforto, mas também revela quem as pessoas realmente são. Nunca escolha alguém pelo que essa pessoa pode oferecer. Escolha alguém que permaneça ao seu lado quando não houver nada para ganhar. E lembre-se, ser abandonada por alguém que não enxergava seu verdadeiro valor não significa que você perdeu. Às vezes, perder alguém é justamente a maneira que a vida encontra de nos proteger. Clara terminou de ler, olhou pela janela e sorriu, porque finalmente entendeu. Naquele dia, na igreja, ela achou que sua história havia terminado, mas, na verdade, havia apenas começado. Ela não tinha perdido o homem da sua vida. Tinha descoberto que ele nunca havia sido, e o maior segredo que Clara guardava não era a herança, era que, muito antes daquele casamento, ela já havia decidido que queria construir uma vida baseada em amor verdadeiro. Agora, pela primeira vez, estava livre para fazer exatamente isso, sem mentiras, sem interesses, sem precisar provar seu valor para ninguém. Porque Clara finalmente havia aprendido uma coisa. Algumas pessoas vão embora quando descobrem que não podem tirar nada de você. E quando isso acontece, talvez a melhor resposta não seja correr atrás. Talvez seja agradecer por elas terem ido embora antes que fosse tarde demais.